Glórias a Deus, a paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor. Mais uma vez aqui estou, mais uma vez na presença do Senhor. Aleluias. Para mais uma vez trazermos uma palavra abençoada hoje. Pastor Carlos César estará trazendo uma mensagem abençoada para o seu coração, para o coração da sua família, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. A paz do Senhor, Mariane Souza, Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, missionária Nice. Deus abençoe sua vida, amada. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Boa noite com a paz do Senhor, José Alencar. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Você está nos assistindo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Creio que o Senhor Jesus nessa noite tem uma palavra abençoada para a sua vida. Eu creio que Deus vai falar no seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Espírito Santo vai estar usando o nosso pastor, aleluia, Carlos César, o qual vai trazer a mensagem dessa noite para a minha vida, para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Vamos compartilhar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos convidar os nossos amigos para nos assistir em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. A paz de Deus abençoe sua vida. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Pastor Carlos, eu já fiz o convite, aleluias. A paz do Senhor, pastor. Tudo bem? Tudo na bênção, mais uma vez aqui. Graças Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bênção de Deus. Creio que vai ser um momento especial onde nós vamos poder juntos refletirmos sobre a palavra de Deus e desenvolvermos aí um entendimento mais amplo sobre a vontade de Deus, aprendermos mais para que possamos viver melhor, né? O profeta Oséias, já sendo usado por Deus, disse: o povo de Deus sofre por falta de conhecimento, né? E é triste ver o sofrimento da humanidade e saber que se eles conhecessem de verdade Deus, poderiam viver melhor, né? E às vezes até nós mesmos, né? Por falta de conhecer mais e entender, nós às vezes tomamos atitudes erradas, tomamos posições erradas e acabamos ficando aí no prejuízo, né? Mas aí, deixa eu dar o boa noite, a paz do Senhor a todos que estão conectados aí conosco, né? O pessoal já dizendo aí boa noite, paz do Senhor. Que Deus abençoe cada um de vocês. É um prazer, uma satisfação poder estar aqui. Tá bom, pastora? Muito prazer estar junto contigo mais uma vez. E juntos nós falarmos do amor de Deus e aqui compartilharmos um pouco da palavra de Deus ao coração de cada pessoa, né? E para quem está chegando agora, precisa compartilhar, né, para nos ajudar a levar essa mensagem ao coração das pessoas que estão necessitadas. Verdade, pastor, é verdade. Eu quero cumprimentar a Vanessa, que está nos assistindo, a Maria Fernandes, a Giovana e todos que estão chegando agora, né, que eles venham compartilhar mesmo, para convidar os amigos, em nome do Senhor Jesus, né? Para que eles possam estar participando conosco nessa noite. Eu creio que Deus tem uma palavra abençoada para nossas vidas, né, para nossa família, em nome de Jesus. Com certeza. Também estou confiante, estou crendo que Deus vai revelar os segredos dele ao nosso coração e nós vamos poder, através desta live hoje, levarmos a revelação da verdade ao coração dos necessitados.
né? Glórias a Deus. E É verdade. como a senhora escolheu aí o tema da live para falarmos sobre família, né? Eu já quero ir adiantando aí as pessoas que estão entrando para ficar conosco nos próximos minutos. Eu tenho aqui algumas informações da palavra de Deus que serão úteis, né? Principalmente a vida conjugal, né? Porque Glórias a Deus. Aleluia. observando e vendo a vida das pessoas, o dia a dia, e até como pastor, eu atendo muitas pessoas com problemas nos relacionamentos, e eu percebo que um dos maiores problemas que as pessoas enfrentam é por causa de decisões erradas, escolhas erradas, e muitas Verdade. vezes até colocam uma expectativa demasiada sobre a pessoa, né? E nós temos que entender que somos seres humanos, todos nós somos falhos, todos nós temos defeitos, e precisamos ser aperfeiçoados dia após dia, né? Eu atendo muito as mulheres, até porque as mulheres elas procuram mais, elas querem mais entender, saber, resolver. Os homens são mais retraídos, né, nesse ponto. E Verdade. então o caso de atender homens é menor, mas as mulheres geralmente elas procuram mais e sempre questionam, né, sobre o que fazer, como agir. E nós vamos estar falando aqui nesta live hoje sobre algumas decisões que são importantes, algumas escolhas que são necessárias, né, para que possamos viver uma vida melhor, entendendo que somos seres humanos, né? E todos nós temos falhas, temos defeitos e precisamos saber lidar com essas diferenças, né? Eu percebo também que um dos grandes erros desta nova geração, e nós estamos pegando o mesmo hábito, é de não querermos resolver problemas, não queremos encarar a realidade da forma correta, né? Eu vejo que os casais imaginam muitas vezes o casamento, o relacionamento de uma forma perfeita. Mas para o relacionamento se tornar perfeito, é necessário que as deficiências sejam corrigidas dos dois lados, os dois cônjuges, né? Tanto o marido quanto a esposa precisa buscar se aperfeiçoar, precisa buscar melhorar a cada dia mais para que chegue a um ponto onde o relacionamento possa ser bem sucedido, onde eles possam desfrutar melhor, né, da comunhão um do outro. Isso leva tempo, né? E exige esforço, dedicação e, acima de tudo, compromisso, né? O compromisso de um para com o outro, né? Então, hoje eu estarei abordando esse assunto e eu quero já convidar as pessoas para estarem prestando bem atenção, né, no que vai ser falado, né, e observar. Não estou aqui para doutrinar ninguém, até porque quem doutrina, eu creio que é o Espírito Santo. Eu sou apenas um mensageiro, né, eu trago a palavra e o Espírito Santo faz a obra no coração de quem recebe a palavra, né? Então, eu venho aqui hoje para trazer esta mensagem, trazer a informação, e você prestando atenção e recebendo a informação, o Espírito Santo vai te conduzir, vai te direcionar para tomar as decisões, fazer as escolhas, mudar, corrigir algumas atitudes, alguns hábitos que muitas vezes têm prejudicado, né, os casais. E também quero falar com os solteiros, né, aqueles que estão aí à procura, né, da pessoa para estar se relacionando. Eu estarei também trazendo alguns conselhos, né, para que você não venha tomar decisões erradas, né? Porque nós vemos aí, pastor, aqui muitas pessoas sofrem, né, frustrações, muitas vezes por se envolver, né, num relacionamento errado. Nós sabemos que isso pode acontecer, né? E até a mensagem que eu quero trazer hoje está lá no livro de Gênesis, no capítulo 24, que Abraão, quando enviou ali o seu servo mais velho para procurar uma esposa para Isaac, né? E Abraão faz algumas recomendações para que o servo então pudesse escolher a esposa certa. E Abraão, uma das primeiras coisas que Abraão fala é que ele não queria que Isaac se casasse com uma mulher que não estivesse vivendo a mesma fé, uma mulher que estava envolvida com outros deuses, que não tivesse a mesma visão, né? E eu percebo assim que hoje um dos grandes erros cometidos é justamente nesse ponto.
Às vezes a pessoa, na ânsia de se casar, na ânsia de encontrar alguém para compartilhar a vida, ela acaba cedendo, abrindo o coração para qualquer um ou para qualquer uma, né? Pessoas que não vivem a mesma fé, que não acreditam no que ela acredita, né? Às vezes a pessoa até é contrária a servir a Deus e acaba se envolvendo com esse tipo de pessoas, esse tipo de situação, e depois vem as frustrações, né? Atendi já vários casos, tem um caso que me chamou a atenção, era uma obreira que congregava comigo, ela me ajudava na igreja, uma pessoa assim que eu tinha um carinho muito grande, e ela acabou encontrando alguém lá e abriu o coração devido à carência e à necessidade, né? Ela acabou se rendendo, entregando-se sentimentalmente falando, aquela pessoa. E aquela pessoa, porque ela queria estar junto desta obreira, então ela até foi em alguns cultos, participou de alguns cultos e tudo mais, né? Só que aí, depois que ela decidiu casar, ela se casou e essa pessoa falou, agora você não vai mais para a igreja, agora você não vai mais congregar. Não, você está indo lá por causa do pastor. Começou a ter crise de ciúmes, né? Então, assim, um problema que poderia ter sido evitado se ela tivesse esperado mais um pouco, né? Verdade. Então, às vezes, a pessoa que está solteira, a pessoa está em busca de alguém, pastor, mas eu preciso de alguém, está difícil sozinho. Eu imagino que seja difícil mesmo, mas às vezes é mais difícil você conviver com uma pessoa que te oprime, uma pessoa que te humilha, uma pessoa que te escraviza, uma pessoa que te faz chorar, que te faz sofrer. Não é verdade? Então, é importante refletir sobre isso, né? E eu quero hoje estar falando sobre este assunto de uma forma bem direta, até para poder esclarecer alguns pontos e ajudar as pessoas a fazerem escolhas, a tomarem decisões, tá bom? E se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazer aí, na medida do possível, eu estarei também procurando responder e ajudar a todos aí, tá bom? Glória a Pastora, Deus. fique à vontade para cumprimentar as pessoas que estão entrando na live agora, né? E aí eu entro e tomo conta da live, né? Eita Jesus! Pode ficar à vontade, pastor. Amém, amém. Você pode ficar à vontade. Eu quero cumprimentar a Renata, ela está nos assistindo. Pela primeira vez ela está assistindo. Que ela seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus, né? O evangelista Nicolas, a, a Lígia, a paz do Senhor, a Néia, a paz do Senhor, em nome de Jesus, aleluia. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu creio que o Senhor tem bênção, aleluia. Pastor Renato está nos assistindo também, seja bem-vindo. A Neile está nos assistindo, Deus abençoe sua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. Glórias Glória a a Deus. Deus. A Maria Lúcia está nos assistindo também, seja bem-vindo em nome de Jesus. Carlos Araújo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Simone Barbosa, a paz do Senhor também, Deus abençoe sua vida, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Compartilhem, nos ajudem a levar uma palavra abençoada nos lares, nas famílias, né, a qual necessita, nesse tempo, qual nós temos visto mesmo, pastor, está acontecendo muitas coisas nos lares, nas famílias, há muitos lares sendo destruídos, Verdade. sendo resultado das decisões precipitadas, né? Nós Com temos certeza. visto aí, e eu creio que o Senhor Jesus vai lhe usar tremendamente nessa noite para que possa estar abençoando famílias. E nós podemos estar meditando um pouco também a mais, né? Nós Com certeza. solteiros tem que estar prestando bem atenção para não tomar decisões precipitadas, né? É verdade. É verdade. Para não pagar É preço. verdade. E eu gosto sempre de falar com as pessoas porque, às vezes, pastora, nós como cristãos, nós acabamos levando as coisas a um extremo. E É verdade. assim, geralmente as pessoas quando me ligam, pastor, ora por mim. E aí quando fala que é problema de família, problema de casamento, eu gosto de procurar saber primeiro a situação para que Certo. depois eu ore por ela. Não é porque eu não creio que a oração pode mudar, mas existem coisas que
você pode orar a vida inteira, mas se você não mudar de atitude, não vai resolver o problema. É tipo assim, eu beber veneno e orar para Deus me livrar do poder do veneno, né? Não tem como, né? E assim tem muitas pessoas, às vezes na prática errada, na atitude errada, insistindo com a coisa errada e quer que Deus abençoe o pecado dela. Né? E não tem como, não tem como. Você quer a bênção de Deus, você tem que parar para ouvir a voz de Deus, você tem que parar para compreender o propósito de Deus para a tua vida, para que você possa, então, viver bem e ser bem-sucedido. Amém? Então, como eu já dei uma palhinha sobre a mensagem de hoje, eu quero falar com vocês hoje sobre esse texto. Até eu gostaria que, se você puder anotar, para depois você estar lendo e meditando sobre essa história, que eu acredito que é uma história linda e importante, que pode ajudar muito, né, para que nós possamos sermos pessoas melhor. Gênesis, no capítulo 24. A partir do versículo 1, aqui Abraão, ele chama o seu servo. Eu não vou ler os primeiros versículos até para não tomar muito tempo, mas ele chama o seu servo mais velho e passa para ele as orientações para que ele fosse então procurar uma esposa para o seu filho Isaque. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Abraão fala que não quer que o seu filho se case com as mulheres pagãs, mas ele quer que o servo dele vá até a parentela dele e encontre uma esposa, né, que esteja vivendo nos mesmos princípios. Então, o primeiro recado vai para os solteiros que estão querendo casar. Não adianta você vir com aquela conversinha, pastor, de repente Deus quer me usar para salvar essa pessoa. Então, primeiro vem a salvação, depois a comunhão. Não adianta você se juntar com um jugo desigual, porque não vai dar certo. A Bíblia fala, andarão dois juntos, não estiver no mesmo acordo. Não adianta você orar para Deus abençoar quem não quer estar na vontade de Deus. Pastor, então você está falando que não vai dar certo? Não vai. Pode até acontecer em alguns casos de dar certo, mas é tipo você dar um passo no escuro, você fazer algo sem saber o que pode acontecer. Então, a primeira coisa que tem que observar é, essa pessoa crê no mesmo Deus? Essa pessoa, ela vive a mesma fé? Essa pessoa acredita no que eu acredito? Ela respeita os princípios que eu respeito? Um dos grandes erros cometidos, que as pessoas cometem, que na grande maioria das vezes as pessoas, todos nós, às vezes, nos deixar levar pelas emoções. Eu estou apaixonado, né? E uma pessoa apaixonada, ela é cega. Né? Ela não vê defeito, ela não vê imperfeição, está tudo bonito, né? Só que a paixão passa. É só você morar debaixo do mesmo teto com uma pessoa que você vai ver que a paixão passa. Aí você começa a enxergar os defeitos. Só que aí, quando você está debaixo do mesmo teto, às vezes já é tarde demais. Os prejuízos já vieram, consequências já vieram, você já vai estar amargando algumas dores. E é isso que nós temos que evitar. Então, antes de abrir o coração para alguém, antes de se apaixonar, antes de você se deixar levar pelas emoções, observe as características. Para quem está procurando alguém, preste atenção nesse princípio. Abraão orienta o seu servo para que encontre uma esposa para o seu filho. Uma esposa que viva a mesma fé. Uma esposa que ande no mesmo caminho, que tenha os mesmos princípios, que não esteja envolvida com a idolatria, que não esteja vivendo num caminho, percorrendo um caminho diferente. Por quê? Porque não vai dar certo. É claro, essa ideia do pai procurar a esposa para o filho, ela no tempo de hoje é até meio maluca, né? Porque hoje as pessoas escolhem o próprio parceiro, a própria parceira, né? Mas eu acho interessante essa ideia, por quê? Porque quando o servo de Abraão vai procurar a esposa para o Isaac não corre o risco de se apaixonar por uma pessoa errada. Né? E eu acho que isso é interessante. Isso é interessante por quê? Porque o servo de Abraão, ele vai procurar alguém com as características que precisa, sem correr o risco de Isaac se apaixonar. Né? Então, um dos problemas que nós temos hoje é nos deixarmos levar pela paixão, pelo impulso, né, do momento. Mas é tão lindo, é tão linda. Mas Deus pode fazer a obra. Sim, Deus pode fazer a obra. Então, espere primeiro Deus fazer a obra. Já que você crê assim, espere primeiro Deus fazer a obra e depois você vai começar a se envolver. Então, este é o primeiro conselho que eu quero deixar para vocês, né?
E o segundo conselho é você observar as características da pessoa. O servo de Abraão sai, né, vai em busca da esposa para Isaac. E lá no versículo 15, que é o único versículo que eu vou ler para vocês, depois vocês lêem toda a história, né? O versículo 14 do capítulo 24. Gênesis 24, versículo 14, diz: seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, e esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. O servo de Abraão estava falando com Deus para que Deus lhe confirmasse com um sinal a mulher a qual seria a mulher ideal para Isaac. É importante eu falar para vocês, e é uma coisa que todo mundo dentro das igrejas comenta, Deus preparou a fulana para você. Aí a intenção que dá é que existe o Joãozinho para a Mariazinha e a Mariazinha para o Joãozinho. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus, ele nos permite escolher. Ele confirma a nossa escolha. O que o servo de Abraão estava fazendo aqui, ele estava pedindo para que Deus confirmasse a esposa para Isaac. Ele estava pedindo para que Deus confirmasse. Mas como é que isso ia se confirmar? É o segundo conselho que eu quero dar para os solteiros, né? Que é o servo de Abraão queria ver as características daquela pessoa. Né? Se procurava, na época, uma mulher que estivesse disposta a servir o marido. Né? Uma mulher que tivesse disposição a servir o marido. Essa era a mulher ideal para se casar. Então, qual que é o sinal que o servo de Abraão pede para Deus? Para que a mulher que ele pedisse água, ela também oferecesse água para os animais que estavam junto dele. Então, para que você encontre uma pessoa que possa estar ao teu lado, você tem que observar as características. Né? Você, mulher, que tipo de homem você procura? Quais são as características que você quer? Porque às vezes a mulher quer um homem romântico, quer um homem trabalhador, quer um homem honesto. Só que ela não olha as características, ela olha a aparência. E aí se apaixona por aquilo que os olhos viram. E às vezes o homem não tem nenhuma dessas características. Ou no caso dos homens, a mesma coisa. Ele quer uma mulher sincera, quer uma mulher honesta, quer uma mulher submissa, quer uma mulher de Deus, só que ele não olha as características. Ele olha a aparência e se apaixona pela aparência. E aí depois se deixa levar pelas emoções. E aí vem os prejuízos. E é por isso que nós temos hoje um monte de pessoas frustradas na vida emocional. E é claro, isso não é ensinado, né? Porque às vezes, na maioria dos casos que eu tenho visto nas igrejas, né, até mesmo nós, pastores, temos falhado com isso. Eu tenho, desde que eu tive esse entendimento, eu comecei a me corrigir, é porque nós falamos, não, vamos orar. Deus vai mostrar. É tipo assim, Deus vai mostrar como uma fórmula mágica. E não existe fórmula mágica. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o que você procura para que Deus possa, então, confirmar a pessoa certa. Nós precisamos ter essa sabedoria para não nos envolvermos, para que a pessoa não se envolva com pessoas que venham trazer dor e sofrimento. Então, o servo de Abraão, ele foi muito sábio na sua oração. Ele fala, Deus, eu quero que o Senhor me confirme com esse sinal. Porque o servo, o filho de Abraão, o filho do meu Senhor, precisa de uma mulher que seja realmente alguém que esteja disposta a servir. Então, eu quero que a mulher que for para ser a esposa do meu Senhor, ela atenda ao meu pedido e faça além daquilo que eu pedi. Porque ele disse que ele ia pedir água para beber, mas ele queria que a mulher também oferecesse água para os seus animais. Esta era a confirmação. Então,
quando você for procurar alguém, você precisa observar as características. Precisa saber com quem você vai estar junto, né? Um dos conselhos que o pastor Cláudio Duarte traz aos jovens, aos que estão procurando um casamento, e é um dos conselhos que me chamou muita atenção, é que você observe a pessoa com quem você está namorando, né? Os namoros de hoje já é igual um casamento, as pessoas já se envolvem intimamente, o que é errado e é condenado pela Bíblia, que é chamado de fornicação. Então, assim, Verdade. o namoro cristão, ele tem que ser um namoro reservado. Você tem que se reservar primeiro para você se conhecer. E quando você se envolve intimamente com uma pessoa, aí que os laços, né, emocionais ficam mais fortes. Então, por Verdade. isso que a Bíblia proíbe esse envolvimento íntimo antes do casamento. Porque você pode estar formando alianças com alguém que não vai ser uma boa pessoa para estar ao teu lado. E o Eita pastor Cláudio Duarte Deus. até orienta os jovens dizendo, se você quer saber com quem você está namorando, vá de surpresa visitar a casa dele, a casa da mãe dele, a casa do pai dele. Vê como ele trata os pais. Porque um homem que não respeita a mãe, que trata mal a mãe, que trata mal o pai, ele vai respeitar a esposa? Com certeza Não, não vai. A filha que não respeita pai e mãe vai respeitar o marido? Com certeza não não. vai. A hora que ela estiver chateada, indignada, ela vai aprontar. Então, assim, Verdade. são questões simples que, se nós observarmos com cuidado, nós vamos conseguir encontrar alguém para estar do nosso lado. Pastor, eu vou encontrar a pessoa perfeita? Não. Porque não tem ninguém perfeito mais na terra. Só teve um, Jesus Cristo, e ele foi para os céus, porque aqui na terra não tem lugar para perfeito. Mas você pode encontrar uma Verdade. pessoa que seja mais fácil, que esteja adequada àquilo que você quer, que você vai conseguir lidar melhor e conviver melhor com ela. Pastor, então, se eu orar para Deus preparar alguém, Deus vai preparar sim. Deus vai direcionar você dentro daquilo que você deseja. Mas é você que tem que prestar atenção e observar as características da pessoa. E talvez você que é casado já deve estar aí se questionando, pastor, e agora o que, que eu faço? Eu estou vendo que eu fiz tudo errado. Dá tempo de consertar. Porque a Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Você não sabia como escolher. Você não sabia como fazer. Vai exigir mais esforço, vai exigir mais dedicação, mas você pode ainda consertar as coisas. Você pode ainda ir corrigindo os detalhes, né? É claro, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, até assim para não ficar mal interpretada a minha fala, e às vezes alguém acha, o pastor apoia os abusos. Não. Relacionamentos abusivos eu condeno e eu creio que também Deus condena. Onde há maus tratos, abusos, agressões físicas, verbais, humilhações, eu não concordo. Traição, também não concordo. É claro que se a pessoa consegue conviver, como tem alguns casos que eu cuido, que a pessoa foi traída, né, uma, duas, três vezes, decidiu perdoar, né, consegue conviver com isso, tudo bem, perdoa. Eu acho até que é uma honra quem consegue lidar com esse tipo de atitude, né? Só que, assim, quando é agressão física, né, igual alguns casos que eu atendi, né, se eu não me engano, até eu comentei na live passada, de uma pessoa muito amiga nossa, que sofreu muitos anos na mão do marido, sendo abusada de todas as formas, né? E aí ela falou, pastor, eu não aguento mais. Ela entrou em depressão, e a gente não sabia da história. Quando ficamos sabendo foi quando ela decidiu separar. Ela veio conversar comigo e falou, pastor, o que o senhor me diz? Falei, minha irmã, foi tarde, né? Decidiu tarde, já deveria ter abrido mão disso, porque são anos e anos de humilhação, de opressão. Então, existem casos que é melhor você ficar só, né, do que você ficar junto de uma pessoa que está te matando. E eu creio que isso não vai desagradar a Deus, né? Mas o conselho que eu venho trazer aqui para vocês é porque tem pessoas que se envolveu, né, com uma pessoa de qualquer maneira, não prestou atenção, e a pessoa não tem as características que ela quer. Como, por exemplo, as mulheres procuram um homem romântico, né? Só que ela não observa se o cara é romântico quando namora, né?
não presta atenção nesses detalhes. Ela se apaixona e, né? Ai, que lindo, ai, que maravilha, o homem dos meus sonhos. Só que quando namora, qualquer um pode agradar, porque a pessoa tem uma segunda intenção, tem um interesse. Só que agora, Verdade. quando está junto, aí é que está a questão. Então, não observou, não prestou atenção, agora vai ter que aprender a lidar com isso. Você pode transformar esse homem, que às vezes é bruto, é grosseiro, não no sentido de ser uma pessoa maldosa, mas é no sentido de não ser uma pessoa romântica, de não ter essa sensibilidade. Você pode transformar. Até tem um testemunho de uma pastora, eu não me lembro o nome dela agora, e ela estava falando sobre o marido dela. E ela disse que um dia os dois estavam juntos e alguém comentou para a pastora, dizendo: Nossa, pastora, onde foi que você encontrou esse homem? Eu quero encontrar um homem desse. Aí o esposo dela mesmo respondeu para esta mulher, falou: Você tem que perguntar para ela como é que ela fez para que eu me transformasse nisso. Porque eu não era assim. Foi ela que me transformou. Como a Bíblia diz, a mulher sábia edifica a sua casa. A mulher tem um poder muito grande de persuasão. Vocês pensam que Adão comeu do fruto simplesmente porque ele quis pecar? Não. É porque a Eva tinha um poder de persuasão muito grande. E quando ela levou o fruto para Adão, Adão certamente falou: Nossa, Eva, o que você foi fazer? E a Eva conversou com ele e convenceu ele. Então, a mulher ela tem um poder de persuasão muito grande. E quando há amor entre o casal, a mudança é certa. A mulher consegue mudar o marido se ela agir com sabedoria. Se o cara é Verdade. grosseiro, se o homem é grosseiro, agressivo, não adianta você querer bater de frente e mudar ele à força. Por quê? Porque esse é o lado forte dele. Qual que é o lado fraco? Ser sensível, ser educada, ser carinhosa. Esse é o ponto fraco. Né? Então, hoje eu estou aqui trazendo um trunfo muito grande para as mulheres que estão sofrendo com um homem que não é romântico. Né? E eu falo isso porque eu também sou o dragão das cavernas, fui o dragão das cavernas, né? E a minha esposa tem trabalhado. A minha esposa tem trabalhado para que eu seja mudado, que eu seja Glória a diferente. Deus. Mas é verdade, porque às vezes não é maldade, pastor, às vezes não é a maldade do homem, às vezes ele não sabe aquilo, ele teve uma criação diferente, ele viveu em um ambiente agressivo, então ele desenvolveu aquela característica. Não é uma maldade, é uma deficiência que precisa ser corrigida. Né? Então, assim, é importante que as mulheres entendam isso, até porque às vezes a pessoa acaba largando de um relacionamento, abrindo mão de um relacionamento por essa questão. E às vezes o homem vai passar a vida inteira sofrendo porque ele amava muito aquela mulher, só que ele não sabia ser como ela gostaria que ele fosse, e ela não soube ensiná-lo a ser como era para ser. Né? E É hoje verdade. nós temos aí também mais um agravante na sociedade, que é o movimento feminista, que trabalha arduamente para que as mulheres se tornem mulheres empoderadas. E eu acho bacana isso. Eu gosto da evolução da mulher, eu acho bonito e acho interessante que a mulher cresça, se desenvolva e não viva como viveram no passado, sendo humilhada, maltratada, né? Escravizada. Eu gosto de ver a mulher se sobressaindo, eu gosto de ver a mulher se destacando, né? E incentivo as mulheres nesse sentido. Só que, do ponto de vista feminista, muitas vezes é colocado para que elas se coloquem contra os homens machistas. E o homem machista, nem todos, mas a grande maioria dos homens machistas, eles são machistas por causa da cultura. E eles precisam de alguém que ajude eles a mudar. Não é você chegar numa pessoa que tem um defeito e você espancá-la, humilhá-la, desprezá-la porque ela tem um defeito. Não, você deve ajudá-la. Né? Então, assim, uma questão que eu levantei aqui, até porque eu tenho tratado de muitas pessoas e muitas pessoas falam: Pastor, o meu marido é difícil de lidar, uma pessoa agressiva, grosseira. E aí, quando eu conheço a pessoa, o marido dessas pessoas, eu percebo que realmente ele tem características, né, lá do homem das cavernas. mas, mas não é maldade, é só uma deficiência, é uma má formação. Né? Então, é importante trazer isso. Então, se você já está casada ou casado,
entenda que vale a pena você lutar por esse relacionamento. Vale a pena você batalhar. Ore, busque de Deus sabedoria. Ore, busque de Deus entendimento para que você possa viver em comunhão. O apóstolo Pedro, ele orienta a igreja de Cristo, orienta o povo de Deus, o homem e a mulher, para que possam viver em harmonia um com o outro, para que possam viver, né, em comunhão de acordo com a palavra. No capítulo 3, ele traz aqui alguns conselhos, né, sobre para as mulheres e para os homens. Capítulo 3, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 1 diz: semelhantemente vós, mulheres, sejam sujeitas a vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento dessa mulher, seja ganho sem palavras, considerando a vossa vida casta em temor. Então, Pedro, ele orienta para que as mulheres de Deus, elas ajam com sabedoria, para que o seu marido seja transformado. Então, é o que eu estou falando. Muitas coisas podem ser feitas, muitas atitudes podem ser feitas. É fácil? Não, não é fácil. Mas assim, se você já errou lá na escolha, né, você não teve a sabedoria de analisar as características que eu falei no começo da mensagem, você pode corrigir agora. Porque às vezes há um vínculo de sentimento, né? Às vezes há ali uma ligação de sentimento nesse casal. Só que o problema está, às vezes, nas imperfeições, nas deficiências que a pessoa tem e que podem ser corrigidas. Então o apóstolo Pedro diz que as mulheres de Deus, elas precisam ser mulheres submissas no sentido de saber se posicionar da forma correta para não confrontar o seu marido e gerar mais problema, e também procurar ensinar o seu marido com atitudes de mulher sábia, de mulher de Deus. Um bom comportamento, uma boa postura, né? Saber tirar lenha da contenda, né? Porque às vezes as brigas prevalecem entre os casais porque é alimentado aquela contenda. No livro de Provérbios tem um versículo que diz que sem lenha o fogo se apaga, não havendo maldizente, cessará a contenda. Então, assim, é importante que a pessoa seja sábia para não ficar alimentando, não vão gerar benefício algum para o casal. Conversa fiada, né? Conversa de coisas antigas, histórias de relacionamentos antigos, deve se deixar tudo para trás e viver a vida de acordo com a vontade de Deus. Amém? Que Deus. precisamos ser inteligentes para que possamos desfrutar da bênção de Deus. O conselho no versículo 7 para os homens: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco, como sendo vós coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Então o homem, ele tem que ter sabedoria para lidar com a mulher, sabendo que ela é mais sensível. E quando fala em sensibilidade de mulher, fala de sentimentos. Porque a mulher, ela tem uma capacidade maior de percepção na questão de sentimento que os homens, né? A mulher, ela consegue sentir mais. Eu falo isso porque eu percebo isso na minha esposa. Às vezes acontecem coisas que eu nem levo em consideração e ela já sentiu, ela já percebeu, ela já conseguiu detectar alguma coisa ali, né? Então, nós homens temos que desenvolver essa capacidade de nós lidarmos com as nossas mulheres, com a nossa esposa, de uma forma mais inteligente, sabendo dessa sensibilidade dela. Né? Que se o homem se conscientizar dessa sensibilidade da mulher, ele não vai ser grosseiro. Ele não vai ser uma pessoa que age de qualquer maneira com ela. Ele vai tratá-la com carinho, vai tratá-la de uma forma delicada. Consequentemente, o homem fazendo isso, a mulher vai também se sentir melhor. E aí o casal vai conseguir viver bem. Meus irmãos, tem Aleluia. coisas que não é oração. Tem coisas que é mudança de atitude, mudança de hábito. Pare de julgar o seu cônjuge e comece a corrigir o seu lado primeiro. Depois você cobra o dele. Quando você estiver perfeito,
ou perfeita, aí você cobra o seu cônjuge. Tá certo? Pastor, então eu nunca vou poder cobrar. É verdade. Se nós não cobrarmos, nós podemos corrigir, sentarmos, conversar e falar: olha, essa sua atitude está me machucando. Essa sua Verdade. atitude está me fazendo mal. Você pode melhorar? O que eu posso fazer para te ajudar para você melhorar isso? Para não me ferir, porque está doendo. Eu acredito que esse tipo de conversa, esse tipo de diálogo dentro de um relacionamento pode trazer muitos benefícios. Verdade, E não é pastor. feio. E às vezes nós, pastores, pastora, às vezes nós falhamos, porque às vezes Verdade. nós não analisamos a questão dos relacionamentos num contexto geral e nós só falamos, vamos orar, vamos orar. E é claro que a oração é importante, mas se nós não trouxermos a orientação de acordo para a pessoa, de acordo com a situação, a pessoa nunca vai mudar de atitude. E se ela nunca mudar de atitude, o problema vai persistir. Não é Mesmo verdade? jeito. O fogo da Verdade. contenda só se apaga quando é tirado a lenha. Quanto mais põe lenha na fogueira, mais o fogo aumenta. Quer É verdade. resolver os problemas? É necessário tirar a lenha da fogueira. Ou seja, mudar de atitude, mudar de postura para que tudo vá bem. Amém? Eu sei Amém. que às vezes, pastor, um conselho como esse que eu estou trazendo para muitas pessoas, às vezes não é muito agradável porque exige uma atitude dela, né? E nós estamos vivendo Verdade. num tempo onde as pessoas querem o prato feito e a comidinha na boca, né? Tipo assim, Verdade. estalou o dedo, resolveu tudo. E esse tipo Verdade. de vida não existe. Ponto de Não existe. mágica. A Bíblia fala que até o reino dos céus é tomado por esforço. É verdade. Até para ir para o céu tem que se esforçar. Sim. Quem quer vida fácil, Pra tudo. é verdade. O único lugar que é fácil de ir é para o inferno. É Para lá é verdade. fácil. É só você deixar a vida correr solta que você vai para o inferno. Isso aí não tem nem briga, não tem nem luta, né? Não, 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 não precisa nada. É só deixar rolar, que vai Verdade. bater lá. Né? Então, assim, quer coisa boa para a vida? Quer viver bem? Quer desfrutar das coisas boas da vida? Se esforce. Busque se aperfeiçoar. Busque melhorar. Né? Aos casais, eu quero deixar mais um conselho. Sente com o seu cônjuge, sente com o seu cônjuge e pergunte para ele sobre os seus defeitos e peça para que ele seja sincero. E não se ofenda quando ele falar sobre os seus defeitos. Quando ele falar, você pergunta, falou tudo? Se tiver mais alguma coisa, fale, porque eu quero mudar a partir de hoje. Ah, se os casais fizerem isso com humildade, eu tenho certeza que muitos casamentos vão ser consertados. Às vezes, casamentos que já está por um triste para acabar, vai ser renovado, vai ser fortalecido, vai ser abençoado. Tenho Eu certeza. creio. Leve a sério a palavra de Deus. Respeite o que a Bíblia ensina, né? Tome decisões baseadas na palavra de Deus e você então viverá melhor. Eu É poderia verdade. vir aqui nessa live hoje e dizer: o seu casamento está acabando que tem uma macumba, que é o que a maioria diz. Mas não tem macumba no seu casamento. Eu tenho certeza disso. O diabo pode estar aproveitando das suas deficiências, das suas falhas, e está interferindo na tua vida. Mas se você é um homem, você é uma mulher de Deus, não tem macumba, porque a Bíblia fala que nenhum mal chegará à tua tenda. Verdade, A Bíblia pastor. fala que Cristo nos deu poder sobre as obras do diabo. E se eu tenho poder sobre o diabo, então a obra do diabo não tem poder sobre a minha vida. O É diabo pode estar verdade. aproveitando da sua fraqueza, da sua falha, para agir contra você. Então tome uma posição hoje. Tape as brechas, corrija as suas atitudes e você desfrutará de uma vida melhor. Amém? Ah, Eu quero orar pelo glória. seu casamento. Eu quero orar pela sua vida emocional. Eu quero orar por Aleluia. você que quer arrumar alguém para você compartilhar a vida. E talvez você fale, pastor, está tão difícil hoje. Sim, está difícil. Eu Tá sei que mesmo, está pastor. difícil. Tá mesmo. Então só vem a gente tirando
Só vê homem tirando a vida das mulheres. Sim, pois é, mas é exatamente aí que está a questão, né? Porque muitos dos conflitos, pastora, eu tenho observado muito isso, sabe? Eu tenho observado muito isso, a questão da maldade praticada contra a mulher, né? A crueldade. E eu tenho observado isso e eu tenho visto que por que esse mal a cada dia está prevalecendo mais? Até dentro das igrejas, né? Nós temos aí vários casos de pastores, de obreiros que agridem as suas esposas. E por que Verdade. esse mal está prevalecendo? Por falta de compromisso com a palavra de Deus. Por falta de Verdade. compromisso com a verdade. Porque eu imagino assim, até eu falo para minha esposa, eu falo assim, eu não seria capaz de levantar a mão para ela ou agredi-la e depois deitar na mesma cama com ela, ficar debaixo do mesmo teto com ela. É uma coisa que eu não consigo nem imaginar, sabe? É uma coisa que eu não consigo nem pensar. Mas isso não é porque eu sou o bonzinho que eu penso assim. Isso é porque eu temo e respeito a palavra de Deus. A Bíblia diz: o temor do Senhor é uma fonte de vida. Quando nós aprendemos a respeitar a palavra, nós conseguimos ser diferentes, né? Verdade. Então Verdade. é importante nós falarmos com as pessoas sobre o temor da palavra. Uma mulher que teme a Deus, ela vai andar de acordo com os ensinamentos bíblicos. Uma mulher que anda de acordo com os ensinamentos bíblicos e que se casa com um homem que teme a Deus, eles não vão ter motivos para brigar. Não é verdade? Verdade. Eles não vão ter Verdade. motivos para ficar se agredindo. O homem que teme a Deus, ele vai andar segundo a palavra. E se ele anda segundo a palavra e encontra uma mulher que também respeita a palavra, eles não vão ter motivos para se agredir. Não vão ter motivo para mentir um para o outro. Né? Porque às vezes muitas agressões vêm por causa da traição, por causa da mentira, da falsidade, né? Por causa dos vícios. Né? Os vícios também têm sido uma causa, né, muito grande de trazer sofrimento para dentro das famílias. Então, assim, se nós olharmos para a palavra de Deus, o mal não vai prevalecer. E é por isso que eu trago o conselho para quem está procurando alguém que busque alguém que realmente tema a Deus. Não é alguém que vai na igreja, porque na igreja até o cachorro vai, né? Vocês sabem disso, né? Até cachorro vai na igreja. Então, não é porque a pessoa está lá dentro da igreja, glória a Deus, aleluia, que ela é de Deus. Observe É as verdade. características, né? Observe o testemunho dela, né? Busque conhecer o histórico dela para você saber direitinho. Não que as pessoas não mudem, vão ser condenadas pelo seu passado. Não, não é isso. Mas é você conhecer para você saber com quem você está lidando, né? E ver se isso se encaixa dentro dos padrões que você precisa e que você almeja e que você tem também capacidade de lidar, né? Porque eu vejo assim que cada pessoa tem uma capacidade de lidar com um tipo de problemas, né? Eu vejo, Verdade. eu tenho pessoas, amigas minhas, que foram traídas no relacionamento e conseguiram lidar com facilidade. Perdoaram, né? Se acertaram, foram buscar a Deus juntos, hoje vivem juntos, felizes, abençoados. Mas também tenho amigos e pessoas que eu conheço que foram traídas e não conseguiram lidar com isso. Pastor, isso para mim é insuportável. Eu não consigo conviver. Eu até tentei ajudar, mas não teve jeito, se separaram. Então, assim, uns conseguem, outros não conseguem. Cada um tem uma capacidade. Agora, quem que é melhor? É o fulano ou o ciclano? Não. Cada um tem sua fraqueza, né? Tem pessoas que não conseguem lidar com agressividade, né? Pessoas agressivas, pessoas que estão sempre... Tem gente que não tem facilidade para isso. Já tem outras que conseguem conviver com isso, né? Então, assim, você precisa se conhecer para você saber com quem ou com que tipo de pessoa você vai se envolver para você poder viver de uma forma digna e progredir cada dia melhorando e se aperfeiçoando. Amém? Não é fácil. Estamos prontos Amém. para orar? Não é fácil. Estamos sim. Aleluia, Deus. Pode A falar. Gislane pediu oração aí para a casa dela, para a família dela. Amém? Glória a Deus. Sim. Os comentários passou para cima aqui, deixa eu dar uma olhada. Gislane, ora por mim e meu esposo. Eles chamam Luiz Fernando. Vamos orar, tá bom? 12 anos de casado. Nós vamos orar, tá bom, Gislane?
e Deus vai lhe dar sabedoria. Eu não sei qual que é o desafio que vocês estão enfrentando, mas assim, se vocês estiverem dispostos a lutarem juntos, lutem juntos. Pode contar com as minhas orações. Acredito que também com as orações da pastora, né, pastora? Estamos Eu aqui para também. somar, né? Para orientar, para Verdade. ajudar, para orar junto, né? Aí se for preciso chorar junto também a gente chora, né? Estamos Só. aqui para isso, né? Eu Para sou fazer a igual o nossa Jeremias, corona só. chora. É isso aí. Eu sou Né? igual o Estaremos profeta orando, tá bom? Jeremias. Para chorar é comigo, viu? É, Sou igual o profeta Jeremias. é. Mas E vamos a Bíblia orar já fala, sério. né, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, né? Então, Isso, isso. então é isso Vamos aí, orar. tá bom? Vamos, Quero, então, eu quero sim, para agradecer a falar. cada um que está nos assistindo, né? Que tem permitido nós adentrar dentro dos lares e o Senhor falar, né? Jesus falar através do servo dele, né? Trazendo uma mensagem, essa mensagem de bênção hoje para quem recebeu, para quem acolheu ela, pode ter certeza que vai ter mudança, vai ter testemunhos, porque há muitas coisas, às vezes, pastor, que a gente age pelas emoções e a gente, é como o senhor disse ali no começo, a gente não pensa nas consequências lá na frente. Sim, sim. Então, hoje vem um ensinamento o qual pode ser consertado vidas, né? Pessoas pode ser, como é que se diz? Transformado, né? Transformar vidas. E eu creio que esse ensinamento de hoje pode trazer a alegria dentro dos lares, né? Mudando o Amém. lar. Eu quero, Amém. eu quero cumprimentar a irmã Maria Dores, ela está no Pernambuco, ela está dando a paz do Senhor. E Amém. eu creio que Jesus colocou esse trabalho no meu coração. Eu creio que para que haja vidas sendo transformadas, pessoas sendo mudadas, porque nós temos visto, pastor, muitos lares sendo destruídos, muitas famílias perecendo, o sofrimento é muito, É mas é verdade. por falta de conhecimento, Sim, sim. né? Exatamente. Por falta de... Exatamente. Porque eu vejo assim que as pessoas elas pedem muita oração. Eu, como pastor mesmo, e já estou há alguns anos trabalhando no virtual, então, assim, eu recebo muita gente, atendo muitas pessoas que me pedem oração. Só que, assim, são poucas as pessoas que falam, pastor, eu preciso conversar para que o Senhor me oriente sobre essa situação, né? Então, assim, orar é importante, é algo necessário. A vida de oração, ela precisa estar ativa, só que a palavra de Deus também precisa ser explanada para que as pessoas adquiram conhecimento. Pois Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. Existem situações que estão prendendo as pessoas. Às vezes a pessoa não é possessa de um demônio, ela não está presa num cativeiro do diabo, mas ela está presa na falta de conhecimento. É Ela verdade. está limitada por falta de conhecer alguma coisa sobre a palavra de Deus que pode ajudar ela a mudar de vida. Sofrimentos que podem ser resolvidos através da revelação da palavra de Deus. E como é que a revelação vem? Através de mensagens pregadas. Então a oração é importante, mas ouvir a palavra de Deus é mais importante. Uma outra observação, pastor, eu acredito que a senhora também já deve ter feito, né? Eu, por ter crescido dentro de igreja, então, assim, já há muitos anos eu observo isso. As pessoas, na hora do culto, né? Algumas igrejas têm um sistema, outras têm outra, mas, assim, na hora do louvor, na hora da oração, elas estão ali. Mas na hora que a mensagem está sendo ministrada, elas voam fora. É verdade, E verdade. por que elas fazem isso? Porque elas não entendem a importância da palavra de Deus. E por isso Eu lembro, sofrem. verdade. Eu lembro de um testemunho de uma senhora que ela ia para a igreja e toda vez que ia ser a hora da palavra, uma voz dizia para ela assim: o ferro tá ligado, sabe? Na hora do louvor, da oração, estava tudo bem. Mas na hora que era a hora do pastor ministrar a palavra, a voz dizia para ela: olha, você esqueceu, o ferro tá ligado. E ela pegava a bolsa dela e ia embora.
E assim foi. Com o tempo, ela falou, sabe de uma coisa? Eu vou levar o ferro para a igreja, porque aí eu assisto a palavra, né? E lá ela estava lá orando, louvando e tal. E na hora que o pastor foi ministrar a palavra, a voz disse para ela assim: olha, o ferro está ligado. Aí ela se abaixou, pegou o ferro e falou: tá, não, ele está aqui, ó. E assistiu a palavra. Há Tacou-lhe o muito, ferro. Tacou-lhe o ferro isso, na cara do diabo, né? entendeu? Mas é isso aí. É ele que quer roubar a nossa bênção, é ele que quer roubar de nós receber a palavra, né? Ele É, muda o nosso pensamento, ele tira a nossa atenção para nós não receber a palavra de Deus, é né? verdade. É verdade. E nós Mas está sendo precisamos nos posicionar para que possamos melhorar, né? E assim, pastor, eu quero até aqui te parabenizar. Eu estava observando esta semana toda, a senhora fez live todo dia com uma pessoa, né? é isso. E não sei se a senhora observou que o nome do meu ministério é Unindo Nações em Cristo, né? Isso. E esse é um desejo do meu coração, é fazer com que o povo de Deus trabalhe junto, né? Trabalhe junto. Então, assim, parabéns pela iniciativa. Eu sei que é uma direção de Deus, mas se a senhora não tivesse decidido fazer, a vontade de Deus não ia acontecer. A vontade de Deus se cumpre quando nós decidimos obedecer, né? Então, eu creio que Deus te direcionou a isso e, assim, é louvável a sua decisão, a sua atitude, a sua postura, né? Parabéns, que Deus continue te abençoando, né? Te dando sabedoria, né? E eu creio que isso vai gerar aí algo muito grande ainda para o reino de Deus. Através da sua iniciativa, muitas coisas maravilhosas vão acontecer. Tá bom? Amém. Deus Amém. abençoe sua vida Eu creio. grandemente, né? E eu Amém. fico feliz de ver isso. Não é nem por eu estar propriamente participando, claro, eu fico feliz em poder participar, mas assim, eu fico mais feliz em saber que tem alguém que pensa como eu e que tomou uma atitude e está fazendo algo, né, que está fazendo a diferença. Que Deus lhe Amém. abençoe poderosamente, em nome de Jesus, tá bom? A Amém. irmã Emília Freitas, que sempre acompanha aí o meu trabalho, está conectada conosco. Deus abençoe Amém. sua vida, irmã Emília. Grande Deus abraço. abençoe. Deus abençoe. Vamos então orar? Vamos Vamos orar falar assim. com Deus, em nome de Aqui está Jesus. a guia ungida da hora do vídeo, tá? Eu E assisti o seu se vídeo você lá e já. também puder, né, a pessoa que está em casa também quiser preparar a sua água, nós vamos orar, depois você bebe da água e eu creio que algo extraordinário pode acontecer através desse ato de fé. Amém? Vamos então Amém. orar? Pai, Ó, em nome de antes de Jesus Cristo, nós nos Jesus, colocamos agora diante da tua presença em oração. Eu venho unir a minha fé com a fé da pastora e juntamente com todas as pessoas que oram conosco agora. Senhor, a tua palavra foi trazida ao coração de cada pessoa. Que o teu Espírito Santo possa ter liberdade para agir na mente e no coração de cada um através desta palavra. Meu Deus, que o teu poder se manifeste sobre cada casa, cada família, sobre os caminhos de cada pessoa. Meu Deus, essa pessoa que está com problemas no relacionamento, essa pessoa que está infeliz, essa pessoa que está vivendo um momento difícil, que não está conseguindo lidar com a situação. Ah, meu Pai, o Senhor é um Deus poderoso. E eu creio que não é em vão, meu Pai, esse trabalho que estamos fazendo. Então, manifesta o teu poder agora. Manifesta agora a tua unção sobre a vida, a casa, a família, sobre o relacionamento dessa pessoa, sobre o casamento. Essa pessoa, meu Deus, que está debaixo de uma maldição, de amargura. Há uma força maligna que atua contra ela. Mas hoje, meu Deus, eu venho aqui na autoridade do nome de Jesus para repreender o mal, para repreender a maldição, para anular o poder das trevas, para desfazer a ação do inimigo, para paralisar toda e qualquer obra do diabo contra esta vida. Eu digo, sai em nome de Jesus. Eu digo, vai embora em nome de Jesus Cristo, que todo mal seja quebrado, que toda maldição seja destruída, seja desfeita em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, que o teu poder entre em ação agora sobre a vida desse casal, esse casal que está
feliz, esse casal que não está conseguindo superar os problemas, esse casal que não está conseguindo ter paz, não está conseguindo manter a harmonia. Meu Deus, manifesta o teu poder agora, conceda a eles sabedoria, conceda a eles, Pai, força para vencer esta batalha. No nome de Jesus Cristo, eu abençoo este casamento, eu abençoo este casal, e eu ministro sobre eles vitória, eu ministro sobre eles o milagre do Senhor, pois a tua palavra diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, o mal não vai prevalecer contra esta pessoa, o mal não vai prevalecer contra esta família. Em o nome de Jesus, eu abençoo esta casa, eu abençoo esta família, eu abençoo a vida emocional desta pessoa. Meu Deus, conceda a ela sabedoria, esta pessoa que está em busca de alguém para compartilhar a vida. Senhor, ilumina ela, dá sabedoria, dá entendimento, assim como o Senhor iluminou o servo de Abraão, direcionou ele para encontrar a esposa para Isaac, assim também, meu Deus, direcione essa pessoa, conceda a ela sabedoria. A pessoa venha cair na armadilha do diabo, venha se deixar levar pelas emoções, mas que ela venha agir com sabedoria, que ela venha agir com sensatez e ser bem-sucedida. No nome de Jesus, eu oro, meu Deus, por esta pessoa. Eu peço, ajuda ela, Senhor, a encontrar alguém para que ela possa compartilhar a vida dela e viver em paz. Em nome de Jesus Cristo, eu oro e abençoo a todos, determinando a vitória, Pai, sobre esta casa, sobre esta família. Para a tua glória, eu os abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Diga graças a Deus. Amém, Jesus? Que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, te proteja, hoje e sempre, em nome de Jesus. Tá bom? Amém, Obrigado Jesus. a todos aí por estarem aí conectados conosco e que a mão poderosa do Senhor esteja operando em favor de cada um, tá bom? E se precisarem de ajuda, o meu Messenger está à sua disposição. Estou aqui para somar, estou aqui para ajudar. O que eu puder fazer para ajudar, tá bom? Pode contar comigo. Combinado para terça-feira? Combinado para terça-feira de novo? Tudo bem? Ou o senhor tem compromisso? Amém? Amém? Que vem em nome de Jesus. Amanhã temos uma jovem trazendo uma mensagem, em nome do Senhor Jesus, às 20 horas. E muito obrigado por cada um estar aqui conosco, né? Que Deus abençoe cada um. Pode dar a bênção final, pastor. Amém? Deus abençoe, muito obrigado. Que o Senhor abençoe cada um. Amém. Que o Senhor proteja cada um de vocês e conceda sabedoria. Um relacionamento bem-sucedido, ele é baseado em sabedoria. Bom, sabedoria de Deus. Então, que Deus possa considerar toda sabedoria e guardar vocês de todo mal. Foi um prazer estar com vocês, uma satisfação muito grande, tá bom? Pastor, obrigado mais uma vez. Cada um de vocês e que a graça de Deus esteja operando em favor de cada um, em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, beijo no coração de todos e até terça, até amanhã, às 20 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe. Fica na paz.